Então, moçada, vamos retomar a geometria plana. Hoje eu preparei alguns exemplos para vocês e parabenizo vocês pela participação das questões, da resolução das questões que eu tenho acompanhado no Telegram. Às vezes não entro para que vocês possam discutir, né? Que quem vai fazer prova, na verdade, são vocês. Então, hoje a gente vai dar sequência àquela parte de ângulos e fazer alguns exercícios, mas já vai entrar com a teoria de algumas coisas aí que vocês precisam, para dar sequência nas resoluções que eu propus aí no material. Então, a primeira questão do ENA, Prof. Mate 2012, nós temos uma figura aí que é um pentágono regular estrelado inscrito em uma circunferência. E a gente está precisando saber aí qual que é o valor do ângulo X. Então, como eu disse a vocês, eu vou manter a mesma forma de trabalho que eu fiz na aula passada. A primeira coisa é pensar no que é preciso para resolver essa questão. Então, eu montei aqui algumas estruturazinhas para vocês, de tal forma que a gente consiga, né, entender muito facilmente a questão. Então, a primeira atenção para esse tipo de problema é o seguinte: essa figura aqui tem uma circunferência e um arco aqui AB, e um vértice C aqui na circunferência, um ponto C. Então, o ângulo aqui ACB, ele é um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito. Então, esse ângulo ele tem a característica de sempre ser a metade do arco que ele define. Ok? Então, isso nós vamos utilizar no problema. A outra coisa é que dentro dessa mesma ideia, esse C estando no centro da circunferência, esse ângulo ACB agora é chamado de ângulo central. E o ângulo central ele tem a mesma medida que o arco que ele define. Bom, outra característica muito importante dentro dessa ideia é o seguinte: veja que o ângulo ACB, o ângulo ADB, o ângulo ADB, o ângulo AEB, o ângulo AFB, todos descrevem o mesmo arco AB. Portanto, eles têm medidas iguais. Se isso aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é alfa e aqui é alfa. Ok? E sempre a metade do arco, porque são todos ângulos inscritos. Uma outra coisa que nós vamos utilizar na questão que foi proposto lá é que a gente tem um polígono regular. E esse polígono regular da questão é um pentágono. Então, como eu disse na aula passada, a palavra regular vem associado à questão de ser equilátero e equiângulo. Então, veja, significa que esses lados são todos iguais para que ele possa ser equilátero. Além disso, os ângulos internos são todos iguais. Esses ângulos aqui. E a gente tem uma questão importante. Todos os arcos definidos aqui, AB, BC, CD, DE e EA, são também congruentes. Portanto, a gente tem que a circunferência
que tem 360 graus aqui no seu, né? Vai definir um ângulo interno aqui, vamos colocar aqui alfa, eu vou chamar só de A aí, 360 dividido pelo número de divisões que a gente vai fazer aqui. Então, se aqui tem 5, que é um polígono regular, basta eu dividir 360 por 5. Ok? E aí a gente sabe que cada ângulo interno desse vai valer 72 graus. Quando você somar tudo isso aí, certo? A gente tem o valor necessário para resolver o nosso problema aí, né? Preste atenção aqui, ó. A gente tem essa diagonal traçada e esses caras aqui passam a ser triângulos isósceles, que também é importante em alguns problemas que nós vamos fazer, né? Aí eu acho que com isso a gente consegue trabalhar esses ângulos aí, ok? Na verdade, tomem cuidado aqui que não é o ângulo interno, né, que eu coloquei. Na verdade, é esse ângulo aqui, ó, definido pelo lado. O ângulo interno aqui é 108, eu acho. Esse cara aqui é que vai ter esse valor, porque ele pega essa porção aqui, ó. Então, vamos lá, no problema, resolver essa paradinha. Muito bem. Veja, uma coisa importante a observar é onde esse cara está aqui e observar o seguinte, sempre que se confrontarem com esse tipo de problema, escrevam os vértices para que vocês possam se localizar. Joia? Feito isso, olhem bem. Ele fala que esses arcos são todos arcos com mesma medida, porque ele está se referindo a um pentágono regular, estrelado. Então, a partir daí, as coisas ficam mais tranquilas. Veja, você pode pensar em uma coisa assim mais estratégica, por exemplo. Se você pegar esse triângulo aqui, ó, que eu vou construir aqui, construiu esse triângulo, observa que esse cara, ele nada mais é do que um ângulo externo, ó, aqui. Então, vamos colocar esse vértice aqui como M, por exemplo. Então, se eu chegar nesse cara aqui, ó, automaticamente eu encontro X. Ou poderia pensar direto num triângulo em que ele é facilmente identificado. Portanto, olhe bem, se a gente pegar 360 e dividir por 5, a gente tem 72, correto? 72. Então, vejam, qualquer arco desse aqui dá 72 graus. Se eu pegar esse arco e prolongar até aqui, avaliando o arco BC, ó, o arco BC, esse cara aqui, o E, está inscrito. E, portanto, ele é metade, né, a medida do ângulo B é C
nada mais é do que a metade de 72. Portanto, vale 36. Ok? Se eu interpretar a mesma ideia avaliando este arco AE, eu vou concluir que esse cara aqui também é 36. E aí, se você tirar a figura, né, para fora, para não ficar embolado, você enxerga facilmente no triângulo. Oh, Jesus. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, veja que a gente tem esse cara aqui e o X está aqui. Tá? Então, a nossa situação é bem fácil de identificar. 36 com 36 vai me dar esse ângulo externo aqui, que é 72. Portanto, eu tenho que x mais 72 vai produzir o valor de 180 de um ângulo raso. Então, o nosso x nada mais é do que 180 menos 72. Aí eu vou concluir que é o valor de 108 graus. A opção é a letra A. Óbvio que tem mais opções de resolução aí diferente, mas essa é consideravelmente a mais simples que eu vejo. Alguma dúvida para essa questão? Então vamos seguir. Alguém acabou de levantar a mão aqui, professor. Então vai lá. Martins Kleber, seu microfone está liberado. Professor, boa noite. Boa noite. Eu poderia fazer assim, professor? Como que ali no centro eu estou vendo que é um pentágono, eu poderia dividir 540 por 5 e achar 108 e ver que aquele ângulo está sendo oposto ao x? Pode também, mas seria interessante você comprovar isso, né? Porque alguns exercícios, não necessariamente esse polígono precisa ser regular na sua fala, entendeu? Por exemplo, existe um Entendi. exercício clássico, não sei se vocês já viram. Deixa eu pegar aqui e inserir. Mas está certo, sim, a sua observação. Veja. Ah, tá. Minha dúvida era essa, porque, tipo assim, talvez, né, é, aquele pentágono ali poderia ser uma outra figura, ou poderia ser ter algum detalhe diferente, Não, mas você pode estrelar com mais coisas, né? Mas aí muda a estrutura de inicial do problema. Ele tem que mudar a fala lá, né? O que eu estou ah, tá, tentando, não, tô né? tranquilo. E, assim, pode ser outra coisa, porque eu posso estrelar de várias formas. Mas eu falo assim, olha, tem um exercício clássico também desse tipo, que o que é pedido é o seguinte, ó, faz isso, aí faz isso aqui, aí faz isso,
certo? Aí eu faço isso aqui, ó. Veja que eu estrelei, mas esse polígono ele não é totalmente irregular, né? Aliás, ele não é regular hora nenhuma. E, às vezes, não precisa pedir, te dar outro tipo de informação e pede a soma desses ângulos aqui, tá vendo? Sim. Então, a ideia sua funciona bem porque a estrutura é regular. E, na verdade, não tem que ser dessa forma que eu fiz, porque existem maneiras mais rápidas aqui. Às vezes é porque a gente tem que explicar e, às vezes, tenta passar o melhor aí, já que todo mundo é acostumado com a soma dos ângulos internos, que é essa questão da metade, entendeu? Mas está certo o Uhum. raciocínio seu, com certeza. Obrigado, professor. Esse exercício aqui também é bem parecido com o anterior, requer simplesmente a ideia de que a gente tem que saber o que é um triângulo isósceles, como eu falei na aula passada. No triângulo isósceles, a gente tem esses lados oblíquos congruentes, joia? E a Professor, gente tem... Oi? perdão pela interrupção, mas tem mais uma pessoa com a mão levantada aqui. Pode falar. Vicente, seu microfone está liberado. Boa noite, professor. Tudo bom? Abaixo. Só poderia ser feito com a soma dos ângulos alternos internos esse raciocínio? Alternos internos aqui não tem, porque não há paralelismo aqui, né? Certo. Então seria só através da soma dos ângulos da própria figura, tá ok. Essa é a ideia básica. O que pode facilitar, às vezes, é você ligar, fazer o segmento é A, o segmento é B, para você enxergar o polígono regular com clareza, entendeu? Positivo. Ok, obrigado. Mais uma pessoa aqui, professor. Maria de Fátima, seu microfone está liberado. Professor, está me Oi. ouvindo? Olha só, Ô, eu usei como o senhor tinha passado um pentágono, eu cruzei as linhas A com B, B com C, C com D, eu fiz um pentágono. E usei a estrela como fosse umas diagonais. Então, eu dividi a minha diagonal, né, que é 108, dividi em 3, aí deu 36, e para mim ficou mais fácil, que aí o triângulo era ok. isósceles, aí eu consegui fazer 108 fácil. Beleza. Poderia ser assim? Poderia, sim, parabéns. É Então tá ótimo. bom. Adorei. Maravilhoso. Obrigada, hein? Nada. Podemos ir? Pode prosseguir, professor. Então, nós temos um triângulo isósceles, né? E a característica dos lados oblíquos serem congruentes. E aí nós temos que os ângulos da base aqui são ângulos iguais, né? Tendo essa observação, o próximo exercício vai usar muito essa estrutura. E também perceber na estrutura, né, essa condição aqui de uma diagonal, né, formando aqui, usando os lados A, B e BC, que são congruentes, formando aqui um triângulo ABC isósceles com base AC, nesse caso que eu desenhei. Né? E aí nós temos uma sequência de... que é uma pergunta, né, feita aqui, também caiu em 2019 no ENA. A figura abaixo representa um pentágono regular. Essa informação já ajuda a gente em várias coisas, né, que a gente já sabe. Se é um pentágono regular, a soma dos ângulos internos, né, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, ou você constrói os triângulos como eu ensinei e não fica vinculado à fórmula. Isso nos leva a 540 como ângulo, como a soma total, né? Também já nos permite o cálculo do ângulo interno, que são todos iguais, que seria 540 dividido
por 5, o que nos dá um valor igual a 108. Isso são coisas diretas já dessa fala. Aí ele informa aqui, ó, duas de suas diagonais e um segmento ligado. É um segmento, aqui deve ser né? É um segmento, ou são. Duas de suas diagonais e um segmento ligando. Ah, tá. Um de seus vértices ao ponto médio do lado oposto a este vértice. Quantos triângulos isósceles tem aqui? Então, gente, ele está falando dessa diagonal aqui, vamos sequenciar aqui, ó. A, B, C, D, E. Aí, a gente tem o segmento aqui, vamos chamar BM. E aqui nós temos as diagonais AD e CE. Né? Nessas condições, ele pede quantos triângulos isósceles existem na figura. Bom, moçada, aqui é uma questão de contagem e de identificar. Por exemplo, se a gente pegar e separar aqui, por exemplo, o triângulo AED e o triângulo EDC. Se a gente separar esses dois triângulos, veja, a gente tem aqui Professor, estão pedindo no chat aqui para o senhor dar um pouco de zoom na figura, caso possível. Ah, tá. Ficou melhor aí? Então, se a gente tem esse triângulo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. A, E, D. AE e ED são lados do pentágono. Então, o triângulo, né? Vamos numerar aqui, ó. 1. O triângulo AED é isósceles, correto? Se eu quiser ainda mais caracterizar a condição dele ser isósceles, além disso aqui que não precisa, né? Você tem a conclusão de que esses lados aqui, ó, preste atenção. Imagine aquela circunferência que nós desenhamos anteriormente, correto? E imagine que esse cara aqui, ó, é inscrito em um mês em arcos iguais, que seria o arco AE, a circunferência passando aqui e passando aqui. Então, esses caras seriam de 36 cada um. Ok? Bom, se esse cara é um triângulo isósceles, o outro triângulo isósceles aqui característico é o triângulo EDC, pelo mesmo motivo. Ok? Então, nós já temos dois triângulos isósceles na jogada aqui. Então, aqui a gente sabe também que esse ângulo é 36. E que esse ângulo aqui também é 36. Muito bem. Agora, a gente tem que dar uma avaliada. Vamos colocar esse ponto M aqui, ó. Ou então ABCD é F. F aqui. Ora, o triângulo EFD, tá certo? Também é isósceles, correto? Também é isósceles. Por quê? Esses dois ângulos aqui, ó, são iguais. Então, isso caracteriza que o lado FD é congruente com o lado FE. Então, nós temos o terceiro triângulo isósceles. Terceiro triângulo isósceles. EFD.
FD. Muito bem. Então, veja que nessa A, E, D, C, nós já determinamos aqui 3 triângulos isósceles, correto? Ainda temos nessa brincadeira aqui que avaliar mais triângulos. Por exemplo, quando a gente traçar, veja, quando a gente traça isso aqui, ó, passando aqui no ponto M, ou se a gente fizer só um pontilhado aqui, para a gente avaliar umas coisinhas. Por exemplo, esse cara é igual a esse, concordam comigo? Então, o triângulo ABC, que não é parte em questão, tá? Porque é uma figura que eu construí agora, ele é um cara isósceles também, e este ângulo é igual a este. Correto? Bom, se esse ângulo aqui é 36 também, obriga este camarada aqui também ser 36. Porque esse ângulo todo aqui é um ângulo interno e a gente sabe que ele é 108. Ok? Então, veja, se esse cara aqui também é 36, e aqui é 36, correto? Nós temos agora condições de avaliar facilmente, olha só, facilmente, quem que é este ângulo aqui, por exemplo. Quem que é este ângulo aqui? Por quê? Vejam só. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara. Esse cara não é um ângulo externo do triângulo EDF. Então, vou colocar aqui para vocês. Aqui. Então, vejam. F, E, D. Nós temos aqui que aqui é 36, que aqui é 36. E esse ângulo externo aqui, ó, ele passa a ser quanto? 72. Se esse cara é 72, esse camarada aqui, ó, também é 72, porque a soma tem que ser 180. E, portanto, eu consigo dizer que este cara é igual a este. E aí eu tenho mais um triângulo isósceles aqui na jogada, que seria o quarto. O quarto triângulo isósceles seria AEF. E avaliando a mesma condição aqui para esse cara aqui, ó, nós temos que o triângulo CFD também é isósceles. O triângulo CFD também é isósceles, porque esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Aqui oposto pelo vértice e aqui 72, como eu determinei o outro aqui, né, para 108 aí no caso. Então, a gente tem 5 triângulos isósceles. Acabou? Ainda não. Eu preciso avaliar o BCF e o BAF. Então, se eu conseguir mostrar que os dois são isósceles, nós vamos a um total de 7, né? E
Aí vem aquela questão. Preste atenção aqui, ó. Esse ângulo aqui, eu consigo determinar porque, vejam, se esse cara aqui é ponto médio e o triângulo é isósceles, a mediana num triângulo isósceles, além de mediana, ela é bissetriz, vejam. Se a gente pegar aqui, ó, e traçar uma reta. Opa! Uma reta. E falar que esse cara é ponto médio, então a gente tem que esse lado é igual a esse. E a gente tem congruência de triângulos, então a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Vamos chamar aqui de beta, que é melhor. Portanto, a gente tem uma bissetriz. Se a gente usar essa ideia aqui no exercício, a gente conclui que, além de mediana aqui, ela vai ser altura. Então, a gente consegue achar esses caras aqui. Você tem 90 com 36, tá? 126. 180 menos 126 vai dar 4. E aqui vai dar 54. Então, se esse cara aqui é 54, esse cara de cá é 54 e o de cá é 54. Portanto, aqui também nós temos as mesmas condições. 72 com 108 vai dar 180, o que caracteriza que o triângulo é o triângulo ABF é isósceles e o triângulo BFC também é isósceles. Portanto, nós temos 7 triângulos aqui. É uma questãozinha só chata, porque você precisa ter cuidado de não esquecer, né, todas as contagens. E, às vezes, a gente vacila nessas coisas por desatenção. Ok? Bom, agora o exercício que a gente tem aqui, um exercício que vocês discutiram aí, tá certo? No Telegram e entre vocês. E é um exercício realmente bem interessante, né? E o que que a gente precisa nesse exercício? Olhe bem, a gente precisa de lei de seno. Então, só para recordar aqui para vocês, o que que a lei de seno fala? Que o lado oposto ao ângulo, preste atenção, ângulo alfa, lado A, está oposto ao ângulo. Então, a razão do ângulo para o seno do lado para o seno do ângulo é feita em proporção ao raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, vejam só, A está para seno de alfa, assim como B está para seno de beta, assim como C está para seno de teta, e isso é igual ao diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Uma maneira de você mostrar isso bem tranquila, gente, para assim, a gente entender fácil mesmo, para não aceitar assim tudo que às vezes é interessante, a gente dominar essas explicações. Vamos imaginar que eu tenho essa circunferência e que eu tenha o seguinte triângulo, veja.
Só um minutinho que eu vou desenhar aqui. É porque a gente vai fazer um triângulo estratégico para que vocês possam entender facilmente essa ideia. Então, se eu considerar aqui, ó, A, B e C, correto? Um triângulo inscrito de tal maneira que o lado AB seja o meu diâmetro e o meu centro está aqui, correto? Então, não é difícil você interpretar, aliás, uma dica que eu dou a vocês, todas as vezes que em geometria vocês não conseguirem enxergar alguma coisa, tentem buscar essa geometria do triângulo dentro de uma circunferência, porque ela pode explicar coisas bem tranquilas. Por exemplo, vejam só, todo triângulo escrito em meia circunferência, ele é um triângulo, o quê? Que é retângulo, ok? Porque esse arco aqui, ó, é um arco de 180 graus, que é meia circunferência. Portanto, isso aqui é 90 graus, correto? Então, se eu chamar, olha bem, esse cara aqui de alfa e esse lado aqui de A e esse cara aqui de beta e esse cara aqui de B, eu tenho que a minha hipotenusa é 2R. Concordam comigo? Sendo isso aqui o centro. E se você sair daí e pensar facilmente, você entende por que essa razão aqui, ó, ela é verificada. Olha que interessante. Se você pegar naquele desenho meu ali, o que é o seno de alfa? O seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. Então, ele é A sobre 2R. Se você pegar o ângulo B aqui e calcular o seno de beta, o seno de beta ele é igual a B sobre 2R. Então, veja que interessante. Se a gente monta a proporção aqui, ó, B está para seno de beta, e isso é igual a 2R. A está para seno de alfa, e isso é 2R. Como 2R é igual a 2R, essa relação aqui é verdadeira. E a outra relação você prova também facilmente, certo? E não precisa ser num triângulo retângulo, mas no triângulo retângulo aqui dentro da circunferência, você enxerga isso com mais naturalidade, ok? Fica mais simples de entender. Mas pode ser um desenho qualquer, de qualquer triângulo. Fica o que você vai ter que buscar um pouco mais são as relações entre ângulos que nós vamos ver um pouco mais à frente. A outra coisa que nós vamos utilizar nessa questão e muito, o que é? É o seno de 2A, que é 2 seno A cosseno A. Porque nós temos um ângulo ali que vai ser um ângulo de 4x. Então, imagine só, um ângulo de 4x, é só você trocar o seu A por 2x. Veja como fica a sua escrita. 2 seno de 2x cosseno de 2x. E a última coisa para a gente matar a questão, lembrando da trigonometria lá, certo? Lembrando da trigonometria, a gente tem aqui, ó, se esse cara é x, esse cara aqui, ó, é π
menos x, porque eles são suplementares. E aí, eles têm o mesmo seno. Isso significa dizer que o seno de π menos x equivale ao seno de x. Certo? Então, veja como é interessante essa questão. Ó, no triângulo ABC da figura, BC mede 8. Então, nós temos aqui que BC mede 8. BC mede 8. A gente tem também informado que o ângulo CDB é o dobro do CBD. Então, se ele é o dobro e foi dado aqui 2x, esse cara é 4x. Foi dado também que esse cara aqui é 5. E falou que o ângulo ACD é 3 meios, de 2x. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 3x. Aí, moçada, veja, esse cara aqui, ó, ele é um ângulo externo, ó. Ele é um ângulo externo do triângulo ADC. Então, veja aqui. Então, ó, esse cara aqui, ó, é 4x. Esse cara aqui é 3x. Eu estou falando do triângulo ACD. Então, esse ângulo aqui, ó, ele só pode valer x, né? Porque a soma dos não adjacentes tem que ser 4x. Então, você chama isso aqui de um beta, só para você caracterizar a continha, para ficar bonitinho. Beta mais 3x equivale a 4x. Então, beta é x. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo x. E aí, a questão pede a medida do segmento AD. A medida do segmento AD. Então, olha só. É interessante observar aqui que a proposta de resolução, existem vários caminhos que você pode tomar, mas existem caminhos que ficam chato a questão. Fica bem chata a questão. E eu busquei um caminho aqui que, no meu entender, possa ser o melhor, né? Mas é uma questão que abre um leque para vários tipos de soluções, então, de repente, alguém pode ter uma coisa melhor do que o que eu vou propor. Então, eu pensei assim, eu vou fazer uma construção aqui de tal forma que, veja, de tal forma que este ângulo aqui vale x. E vou chamar aqui, tem A, B, C, D, vou chamar esse cara aqui CE. Então, na hora de justificar, isso é uma construção, você vai falar assim, construindo CE de forma que o ângulo ACE seja igual a x. Isso faz com que esse triângulo AEC seja um triângulo isósceles. Então, esse segmento aqui
tem a mesma medida que esse segmento, porque os ângulos A e ACE são congruentes. Além disso, eu sei que este ângulo aqui, ó, ECD, vai valer 2x. E, de novo, o ângulo externo em questão. Se a gente pensar aqui, ó, nesse triângulo. Veja, no triângulo ACE, eu tenho que aqui é x, que aqui é x, e esse ângulo externo aqui vale 2x. Ok? O que me dá uma brilhante solução aqui. Veja. Se esse cara aqui é 2x, e esse aqui em cima, ó, é 2x, então esse triângulo aqui é isósceles. E esse cara aqui vale 5. Portanto, aqui é y. Se eu chamar AE de y, o meu segmento AD, ele é y mais 5. Bom, agora vamos em busca do y, correto? O y, como que a gente vai fazer? Eu pensei em fazer via lei do seno da seguinte maneira. Aqui nós temos que montar a lei do seno em 2 triângulos. Olha, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo, nesse triângulo CDB, este cara aqui é 4x, este cara aqui é 2x, este cara aqui é 5 e este é 8. E aqui nós temos uma relação interessante, veja, usando a lei de seno. 5 está para seno de 2x, assim como 8 está para seno de 4x. Mas eu mostrei para vocês ali em cima agora, né, que seno de 4x é a mesma coisa que seno de 2x cosseno de 2x. E aí a gente pode simplificar isso aqui e fazendo uma relação de multiplicar. Nós temos aqui que 10, né, cosseno de 2x é igual a 8. E, portanto, a gente conclui que cosseno de 2x equivale a 8 décimos que é o mesmo que 4/5. Então, veja, isso já nos ajuda muito na questão. Vamos lá. Eu preciso de achar o y. E se aqui é y, esse segmento aqui também é y. Ok? E aí eu aplico a lei de seno novamente, só que agora fazendo o seguinte, ó.
Esse cara aqui, ó, ele é 180 menos 4x. E aí eu tenho o seguinte triângulo, olha. Veja aqui. Aqui está o C, aqui está o E, aqui está o D. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem EC, Y. A gente tem CD, 5. A gente tem isso aqui, 2x. E tem este ângulo aqui, galera, 180 menos 4x. E por que eu optei por essa solução, montando a seguinte condição? Y está para seno de 180 menos 4x, assim como 5 está para seno de 2x. Certinho? Não, opa. Não. Cosseno de 2x, é isso mesmo. O que que acontece aqui, olha? O nosso y aqui, usando a relação trigonométrica que eu montei na questão no slide anterior, aqui, ó, seno de π menos x é igual a seno de x. Então, a minha questão, ela vai ficar mais tranquila, trabalhando aqui, ó. Seno de 4x. Esse cara aqui é igual a isso. E aqui é 5 para seno de 2x. Bom, então, o nosso y, o que ele é? É 5 vezes o seno de 4x, que nós já fizemos, que é 2, seno de 2x, cosseno de 2x, dividido, ok? Por seno de 2x. Eu posso simplificar essa situação aqui, ó. Então, eu estou concluindo que o meu y nada mais é do que 10 vezes o cosseno de 2x, que eu encontrei que é 4/5. E, portanto, isso aqui vai dar 8. Portanto, se o meu y é 8, né, a gente conclui aqui que o nosso AD nada mais é do que 8 mais 5, que é igual a 13. Esta é uma questão realmente de um nível maior, né, moçada? Uma questão muito boa, muito interessante. E aí, tem complicações para todos os gostos aí que vocês quiserem, né? Tem momentos aí, se não optarem por esse tipo de solução, vão trabalhar com seno de 3x, vão ter que colocar em função de seno de x. Tem complicadores maiores aí que vocês vão enfrentar. E essa foi a melhor opção que eu vi para resolver essa questão. Alguma dúvida aí? Uma pessoa levantou a mão aqui, professor. Valdenilton, seu microfone está liberado. Valdenilton?
Então, vamos seguir. Tenho 3 Pode seguir, minutinhos professor. ainda. Pode seguir. Esse exercício aqui... Valdenilton, deixa eu terminar essa questão, aí eu te atendo, pode ser? Essa aqui é mais rapidinho. Então, olha só. Na figura, sendo AB igual a AC, ou seja, o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Esse cara é igual a esse, e este lado aqui é igual a este lado aqui. Bom, ele fala também que o lado AE é igual ao lado AD. Então, significa dizer que este cara aqui é igual a este cara aqui. Ok? E fala para a gente que o ângulo BAD vale 52. Então, novamente, o ângulo externo do triângulo sendo utilizado. Ó, vamos fazer assim. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Este ângulo aqui é alfa. E o que eu quero eu vou chamar de x. Correto? Muito bem. O que a gente sabe aqui? Que esse ângulo aqui, ó, no triângulo D, só estou ampliando o triângulo aqui, tá? No triângulo DCE, esse ângulo externo aqui, ó, eu posso calcular em função do que eu já preciso saber, que é x e alfa. Eu posso dizer que esse cara aqui vale x mais alfa. Ora, se esse cara aqui é x mais alfa, esse cara aqui também é x mais alfa. E aí, novamente, o ângulo externo, só que agora da seguinte forma. Vejam aqui. Aqui eu tenho B, o B, o D, o A. Aqui mais para frente tem o C, né? E eu sei quem que é esse cara aqui, ó. Sei quem que é esse. E sei que esse é 52. Então, vejam só. Esse ângulo ADC, que é o ângulo externo, que é esse todo aqui, ó. Certo? Ele é x mais alfa mais x. Então, ele é 2x mais alfa. E usando alfa mais 52 igual a 2x mais alfa, a gente anula aqui o alfa, e o nosso x nada mais é do que 52 dividido por 2, que é igual a 26 graus. Ok? Agora a gente abre as perguntas para que a gente possa encerrar.
Juvenil, seu microfone está liberado. Professor, boa noite. Eu vou ser sucinto. Professor, esse material da aula de hoje, com rascunho completo, o senhor vai colocar lá no Aba, vai? Vai. Ah, tá. Os É porque monitores daqui a pouquinho colocam aí. essa última aí ficou bem claro, mas a anterior a gente precisa... eu preciso reter Precisa. direitinho, preciso estudar as leis lá direitinho. É Obrigado, verdade. professor. José de Farias, seu microfone também está liberado. José de Farias. Valdenilton, seu microfone também está liberado. Só naquela questão anterior, Hum. na questão anterior lá, antes de você aplicar a lei dos senos lá, pela construção já dava para perceber que o triângulo ECB ele é isósceles, né? Porque os ângulos de 2x do E o 2x do B era igual. Então já dava para deduzir que o Y era 8, sem usar a lei do seno. ECB, Isso. 2x. Dá também. Verdade. É bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Ele está falando disso aqui, moçada. Quem está aí ainda presente, olha. É porque, às vezes, o desenho a gente não olha no todo, mas olha só. Quando você pega isso aqui, ó, esse ângulo aqui é 2x. E depois eu concluí que esse cara também é 2x. Então, é BC. Se esse cara aqui é 2x, o lado BC é igual ao lado CE. E se esse cara é 8, esse também é 8. Então, é verdade. Nós temos aí, depois de concluído os 2x, se você olhar para o lado de cá, eu fiquei olhando para o outro lado, né? Aí eu parti para a lei de seno. Mas essa solução é bem mais rápida, né? E mais inteligente. Não sei se mais inteligente, mas bem mais rápida. Alguma outra coisa? Sim, temos mais dúvidas aqui, professor. José de Farias, seu microfone está liberado. Tenta ligar agora. Fabiano Barbosa, seu microfone também está liberado. José de Farias, Fabiano Barbosa. Juvenil, seu microfone também está liberado. Professor, boa noite de novo. Professor, Boa noite. fazendo uma observação no comentário do colega, colocou aí anteriormente. Nesse caso do comentário dele aí, o aluno teria que perceber só a questão do triângulo que o senhor construiu, Isso, usando o segmento que vai de C a E, né? isso seria a chave do problema. Quando o Porque aluno aí, conseguisse... se não conseguir enxergar isso aí, Farias, a única solução para você é lei de seno e numa situação bem trabalhosa. Se você quiser, eu até faço para você e mando, né? Eu já fiz de vários tipos, mas é assim, é a opção mais difícil que tem é não enxergar essa construção. Isso é uma coisa que precisa ser treinada. Precisa ser treinada. Sim. A construção, você vê que ela facilita
abeça a vida. Hoje eu mandei uma questão aí no Telegram sobre uma construção aí, que o pessoal estava no triângulo, só abrir aqui para... O pessoal estava num trapézio, Então, o que que acontece? Eu não lembro os valores da questão aí, mas é só para comentar com vocês. Muita gente, quando pega o trapézio, vai diretamente para essa construção aqui, ó. Traça a altura aqui, traça a altura aqui, pega as medidas e tal, tal, tal. Essa nem sempre é a melhor opção. O trapézio, às vezes, quando ele é escaleno, isósceles ou qualquer tipo de construção que você queira fazer, vou pegar um escaleno aqui. É esse aqui no... Mas é só para clarear aqui, tá vendo, Farias? Olha só. Se você traçar aqui, ó, um segmento na condição imposta dele ser paralelo, por exemplo, ó, esquece essa setinha aí, tá? Esse cara se torna igual a esse, e esse se torna igual a esse, e você tem aqui, ó, um paralelogramo e um triângulo, certo? As questões, às vezes, ficam mais fáceis de serem resolvidas assim, tá? Então, a busca pela construção, isso aqui é uma construção, isso não está no problema, é da criatividade de quem está fazendo. Então, por exemplo, é bom você treinar, buscar isso, porque no primeiro momento vocês vão fazer uma prova e, às vezes, o estado de tensão que a pessoa fica é tão grande que mina a questão do pensamento, do raciocínio. E, às vezes, a pessoa deixa de fazer uma questão, por exemplo, igual essa questão que está aqui proposta para vocês. Se você entender isso aqui, ó, que às vezes não está escrito ali, mas olha, se você traz essa construção aqui, e isso aqui é o centro, aqui é R, aqui é R, e isso se torna R. Então, veja, a mediana, tá certo? Ela tem essa propriedade, olha. Quando você traça a mediana, além de dividir o lado oposto num triângulo retângulo, que é o que está proposto aqui neste problema, certo? Ela vai fazer com que esses triângulos sejam congruentes, isósceles. Não congruentes, isósceles. Entendeu? Então, aí você mata o problema assim, em 2 tacadas, você não precisa de mais nada, porque você enxergou isso aqui, né? Você já tem o valor de um ângulo dado, que é o valor de A, correto? Ó, isso é 70 graus, isso aqui passa a ser 20, ok? Esse cara é igual a esse, certo? Então, esse aqui só pode ser 20, correto? Aqui 90, 70, aqui só pode ser o quê? 20 também. Então, esse cara aqui é o que falta para 90. Portanto, o x é quanto? 50. E o que é isso? Isso é propriedade, isso é construção. Então, fazer uma leitura antes de ir buscar a questão, isso é muito importante também. Então é isso, moçada. Nosso Claro, próximo professor, encontro obrigado. vem aí. Tá?